Boa noite a todos. Nos encontramos aqui reunidos novamente para mais uma dos nossos estudos online, né? Dando início hoje ao mês comemorativo a Kardec, que é o mês que nós estamos comemorando o Joana de Ângeles. Bom, queremos antes pedir a todos que assistem aos nossos canais no Facebook, no YouTube, que deixem lá o like, que compartilhem com todos, né? Para que a gente aumente cada vez mais, abranja mais e mais adeptos da doutrina espírita com os nossos estudos e possamos fortalecer o nosso trabalho. Hoje, dando início ao mês comemorativo de Kardec, nós teremos a Sueli Schubert, que é a nossa companheira lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, é vice-presidente da nossa casa e que tem trazido para nós muitos ensinamentos através da sua experiência, do seu conhecimento, das suas palestras e dos seus livros, né? É um prazer sempre poder contarmos com a expertise da Sueli no que diz respeito ao espiritismo. Então, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, eu convido primeiro a todos para que façamos uma prece para entrarmos numa vibração de maior amplitude, né? Que possamos aprender tudo que for trazido na noite de hoje. Mestre amado Jesus, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos estar, mesmo virtualmente, ligados uns aos outros, para mais um estudo que nos clareie as ideias, os pensamentos e fortaleça a nossa doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora. Rogamos, Senhor, a permissão para que os amigos espirituais possam envolver a Sueli e a todos que estão assistindo este vídeo, para que possamos aprender tudo que aqui for trazido na noite de hoje. Que ela seja incluída e orientada e possa corresponder a tudo aquilo que ela preparou. Obrigada, Senhor, pela nossa casa de Joana de Ângeles. E mesmo à distância, queremos rogar por todos aqueles que têm nos procurado nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, para compartilhar também das suas esperanças e vitórias. Que todos os lares que aqui estão assistindo e todos aqueles que participam das atividades da SEJA sejam amparados e fortalecidos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Sueli, é uma honra ter você conosco. A palavra é toda sua. O tema é... Desculpa, gente. Mas já está na hora, tá bom. Vai falar sobre o tema O Consolador Prometido e Allan Kardec. Ótimo, obrigada. Iniciando as comemorações do mês de Kardec. Obrigada, desculpa, Sueli. Obrigada, querida. Então, eu quero dar também aqui uma saudação muito especial para todos aqueles que nesse momento nos estão assistindo, acompanhando, pela nossa casa, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que está agora, há bem pouco tempo, inaugurando este canal, ou seja, inaugurando essa possibilidade de expandir também cada vez mais os ensinamentos da doutrina, porque toda vez que nós procuramos, de alguma forma, divulgar, trazer a palavra do Espiritismo, tudo isso é algo bastante auspicioso, e nós ficamos muito felizes com isso.
Portanto, estou cumprimentando aqui com muito amor, com muito carinho, a todos aqueles que nos estão assistindo, que nos estão acompanhando, e vamos falar um pouquinho a respeito desse momento do Consolador prometido e que veio depois a consubstanciar-se através da doutrina dos Espíritos. Primeiramente, nós vamos pensar num momento muito especial que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. E lembrar da passagem que está registrada na Bíblia, registrada no Novo Testamento, registrada em todas essas edições que falam do cristianismo, trazendo um relato de um momento muito especial. A última ceia de Jesus com os 12 discípulos. E, lembrando, isso está em João, no capítulo 13. E ali, a partir do início do 13 até a parte final desse capítulo 13 de João, nós vamos aprender um pouco mais, ou entrar um pouco mais nesse momento tão comovente, nesse momento que nos traz uma emoção muito grande. É que Jesus ali, cercado pelos 12, ele vai ter um gesto que, de uma forma ou de outra, vai surpreender muito os que estavam ali presentes. Porque Jesus se levanta do local onde estava sentado, tirando a sua túnica, a sua veste, cingindo-se com ela, ele vai pegar uma vasilha com água e ajoelhar-se diante do discípulo que estava na ponta, no primeiro momento, para que ele pudesse realizar aquilo que havia programado. Ele se ajoelha de frente a esse primeiro discípulo e começa a lavar-lhe os pés. Houve um momento de comoção muito grande, porque eles estavam, de certa forma, rejeitando aquela atitude de Jesus, porque, sendo ele o mestre, sendo ele aquele que estava o tempo todo a ensinar, a pregar, a exemplificar, não ficava bem que ele tomasse uma atitude tão, assim, humilde, que era muito própria mais dos serviçais, mas Jesus prossegue e vai diante de um por um, lavando-lhe os pés. Quando chega de frente a Simão Pedro, com aquela sua impetuosidade habitual, vai falar com o mestre que não permitiria, não queria que ele lhe lavasse os pés, mas Jesus insiste, e também Pedro insiste novamente que não ficava bem. E aí Jesus definitivamente diz para Pedro: se eu não lhe lavar os pés, não terás parte comigo. Quando ele profere essas palavras, Pedro entende. E aí ele vai também falar de uma forma muito interessante, porque ele vai dizer: então, Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça, as mãos. E o mestre responde que nesse caso não havia necessidade, somente os pés, porque era assim um momento em que Jesus estava trazendo uma exemplificação de humildade, uma exemplificação de amor, de fortalecimento entre os liames que os ligavam. Todos ali estavam voltados para seguir Jesus com toda a franqueza, com toda a verdade, com toda a sinceridade. Mas Jesus termina aquela cerimônia do lava-pés, senta-se de novo no seu lugar, tendo composto a sua roupa, e começa, então, um momento diferente entre eles. Jesus vai conversar um pouco e vai falar também que ele já sabia que um daqueles ali presentes iria traí-lo. E essa conversa, ela vai se estendendo até que, posteriormente, na parte final desse diálogo, dessa conversa com os demais, ele vai, no caso, Judas, vai levantar-se
e sair da sala, porque Jesus tinha dito que seria, o traidor seria aquele que lhe desse um bocado de pão. E ele vai dar para Judas, e Judas vai receber aquele pão e vai se alimentar com ele. Mas, posteriormente, ele sai da sala. É nessa hora que Jesus vai dizer àqueles que ali estavam. É um momento muito especial, porque é um momento em que Jesus vai dar um ensinamento de uma maravilha, de uma beleza, de uma profundidade, que para nós que estamos lendo, que estamos imaginando a cena, ainda que muito palidamente, nós nos sentimos inteiramente com eles, como se estivéssemos ali, inteiramente voltados para aquele significado, quando Jesus vai dizer para eles: filhinhos, por um pouco, ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Observando essas frases que o mestre profere, quando ele diz, ali, exemplificando ou confirmando que ali o amor que ele dedicava, né, que eles se amassem, tanto como ele os havia amado, os estava amando. Por um pouco estarei convosco, um novo mandamento. Por que ele diz que é novo mandamento? Exatamente porque ele se coloca como referência. É ele próprio e o amor que ele dedica a todos. Por isso, ele está dizendo que eles se amassem como eu vos tenho amado. E acrescenta: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós talvez, e é certo, não é nem talvez, vamos dizer, é certo, que é muito difícil que nós conseguíssemos imaginar esse amor que o mestre estava declarando naquele momento, esse amor com que eu vos tenho amado. E é bom lembrar que quando Jesus falava para o colégio apostólico, como se diz aí de vez em quando, né, a equipe ali, ele vai falar para a humanidade de todos os tempos. Ele não estava falando só para 11, 12 pessoas, ou então alguma pequena multidão que o acompanhasse, que estava seguindo seus passos, ouvindo suas pregações. Jesus pregava para a humanidade de todos os tempos. E com isso, nós agora vamos começar a entender um pouco mais esse momento precioso, porque logo em seguida, no capítulo 14, iniciando esse capítulo, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito. E vai, aos poucos, dizendo aqueles versículos todos, até chegar no momento em que ele faz a promessa do Consolador. E ele vai dizer, então: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, para ficar convosco para sempre, porque o mundo não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. E, nesse instante, Jesus estava fazendo essa promessa da vinda do Consolador. E é interessante que ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, sendo ele o primeiro. E, nesse caso, estava ali feita a promessa do Consolador, que viria 1857 anos depois. Vamos dar agora um salto no tempo. E vamos pensar no ano, um pouquinho antes desse 57, vamos pensar o ano de 1856. 55 primeiro, depois 56. No 55, lá estava o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, um pedagogo muito famoso na França, com vários livros publicados, e este pedagogo, esta pessoa, vai ser convidado pelo amigo dele, João Carlotti, para assistir uma sessão onde as mesas giravam, se levantavam,
sem ninguém tocasse em nenhuma delas. Mas o professor Rivaio não aceita, achou que não era interessante. Mais adiante, um pouco mais, já em 56, ele vai ser convidado pelo seu portier, um amigo dele, que vai levá-lo para conhecer as mesas girantes na casa da senhora Plene Maison. Porque ele disse o seguinte, que as mesas, além de se levantarem e levarem no ar, elas também estavam respondendo perguntas. E isso despertou, é claro, a atenção do professor Rivaio, porque tudo bem que, por uma lei qualquer da mecânica, alguma coisa assim, da física, que as mesas se levantassem, se elevassem, mas que elas respondessem perguntas, aí já era outra questão. E ele vai e assiste ali, naquele momento, na casa dessa senhora, em Paris. Ele assiste uma sessão de perguntas e respostas que as mesas responderiam. Era colocado no chão o alfabeto era colocado no chão, e quando era feita uma pergunta, a mesa ia naquela letra e dava uma pancadinha com um dos seus pés, voltava, e o pessoal ia juntando as letras, fazendo as palavras. Era um caso, assim, bastante moroso, alguma coisa, mas eles não tinham outro entretenimento. O que eles não tinham nada para fazer, a não ser ficar vendo mesas girantes e respondendo, ou então sarau, alguma coisa, como acontecia naquela época, com música, com cantores, com poetas, era esse o entretenimento da época. O professor Rivaio vai, então, se interessar por aquela situação. E aí ele é convidado a conhecer uma família, a família Boudin, também em Paris. E essa família Boudin, eles já realizavam reuniões mediúnicas, feitas assim à moda da casa, porque tudo era feito no próprio lar da família Boudin. E as médiuns eram as duas filhas, muito novas ainda, praticamente adolescentes, e essas duas mocinhas, elas já psicografavam há muito tempo, mas a psicografia era usando uma cestinha, não era assim diretamente na mão do psicógrafo, mas era uma cestinha, tendo na ponta um lápis, e o médium encostava a mão de leve, assim, numa pontinha da cestinha, era uma cestinha, e a partir daí a cestinha se movimentava e o lápis escrevia. Podemos imaginar o quanto isso também era um processo muito demorado. Mais tarde, os próprios espíritos ensinaram que o médium poderia perfeitamente segurar o lápis, uma caneta, qualquer coisa assim, que agilizaria o processo e não prejudicaria também a mensagem. E elas já estavam com muitos cadernos, com uma quantidade de mensagens, e o professor Rivaio começa a pesquisar e também a receber de várias partes do mundo uma quantidade muito grande de mensagens que ele foi selecionando. Imaginemos o trabalho, o cuidado, porque nessa altura o professor Rivaio já tinha se interessado muito por esse trabalho que ele que ele teria aceitado. Antes, eu quero contar o seguinte, que quando ele vai para a casa da família Boudin, ali, ele conversando com o dono da casa, ele fala que gostaria de conversar com o guia dele, porque ele já estava ouvindo, em alguns outros momentos, a notícia de que ele tinha uma missão. E ele estava preocupado com isso. O senhor Boudin falou com ele que ele poderia imediatamente já assistir uma reunião que estava acontecendo ali na sua casa e que ele poderia, então, ir no local, na sala onde isso estava ocorrendo, e assistir à reunião. Ele chega e, logo de imediato, havia um espírito que estava dando uma comunicação, iniciando. Depois, anos mais tarde, o professor Rivaio, aí já com o nome de Allan Kardec, pseudônimo, ele vai relatar que naquele dia
ele não sabia como se dirigir ao espírito comunicante. E ele chamava todos os espíritos comunicantes de meu espírito familiar. E é assim que ele vai pedir a palavra com o espírito que estava ali à disposição, dizendo: meu espírito comunicante, consentirias em dizer-me quem és? E o espírito vai dar uma resposta imediata. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Nós vamos parar aqui. Nós não vamos continuar a frase do espírito de verdade. Por quê? Porque naquele momento, quando ele fala para ti, chamar-me-ei a verdade, estava acontecendo a ligação histórica com a promessa do Consolador que Jesus havia feito há quase 2000 anos atrás. E naquele instante em que Jesus vai dizer: eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque está convosco e habita convosco. Portanto, ali é um momento histórico, é o Espírito de verdade que está trazendo, realizando a promessa feita por Jesus, não é? Pelo Mestre, naquele instante tão precioso, quando houve essa, vamos dizer, abertura, essa promessa, algo assim notável, que só 1956 anos depois vai ser cumprida. Era a hora, não podia ser antes, não poderia ser postergado também. E é assim que o professor Rivaio vai começar as pesquisas e ele vai realizando isso, porque posteriormente também o Espírito de Verdade vai esclarecer para ele a questão da missão que ele teria que cumprir. E o Espírito de Verdade, ele vai dizer de forma assim muito peremptória, ele vai dizer que o professor Rivaio, ele deveria, então, se ele aceitasse a missão, ele deveria procurar cumpri-la integralmente, porque se ele falhasse, outro lhe tomaria o lugar, porque um trabalho daquele, uma missão, algo, uma revelação daquele nível, não poderia ficar sobre a cabeça de uma única pessoa, outros o substituiria. Mas não foi necessário, porque o professor Rivaio deu conta plena da sua missão. Mas aí vem um momento em que eu acho assim, belíssimo e muito interessante, é o instante em que o Espírito de Verdade vai dizer para o professor Rivaio que ele teria que tomar medidas assim muito profundas e também de muita severidade, não é? E aqui, então, apenas um trechinho que eu vou ler do que o Espírito de Verdade está dizendo para o professor Rivaio, para não escapar nenhuma palavra, porque é um trecho muito bonito. Ele diz assim, porque quando ele fala que se o professor Rivaio recusasse, falhasse, outro lhe substituiria, então ele pergunta, o professor Rivaio pergunta ao Espírito de Verdade, o que poderia significar, assim, um erro dele, uma falha, uma desistência, o que aconteceria? Aí o Espírito de Verdade vai responder: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão
desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito. Vejamos, meus irmãos, a beleza e a severidade desse momento. Era algo assim muito sério e também uma tarefa, uma missão que somente a um espírito de escola poderia realmente ser entregue. E o professor Rivaio vai demonstrar isso, que ele estava realmente talhado para exercer essa missão. E ele vai cumprir isso. Em pouco tempo, ele compõe o Livro dos Espíritos. Eu acho isso assim sensacional, porque se em meados de 1856, ele ainda estava pesquisando, e em abril de 1857 ele lança o livro com 501 perguntas, é um trabalho assim, que ele não via bem dormir para poder realizar, porque compor 501 perguntas não é fácil. Conseguir 500 perguntas interessantes, perguntas que pudessem trazer respostas que atendessem às necessidades da humanidade. Não era qualquer pergunta, eram perguntas muito importantes. E aí a gente vê como esse homem, este missionário, estava já bem merecedor da confiança do próprio mestre, porque ele estava dando de si o melhor, cumprindo aquilo que ele havia prometido, para que a terceira revelação pudesse chegar à humanidade. Mais adiante, ele vai, em 1861, ele vai lançar, um ano antes, ele vai lançar o Livro dos Espíritos com 1019 questões. Mas a gente vê, portanto, o empenho do próprio Rivaio, o quanto ele se dedicou, o quanto que ele trabalhou, devia ser horas e horas e horas. Fazer perguntas não é fácil, não. Fazer qualquer pergunta é muito fácil, mas perguntas que sejam aquelas que atendam aos anseios da humanidade, não era de uma só pessoa, era da humanidade como um todo. Isso é algo que somente aquele que está já com uma tarefa, uma missão, algo que foi preparado no mundo espiritual para chegar nesse ponto. É interessante que o ano passado desencarnou, faleceu, acho que no Rio de Janeiro ou São Paulo, um jornalista, Antônio, o nome dele, e peraí, deixa eu ver se eu lembro agora o sobrenome, daqui a pouco eu lembro. Este Drummond, Antônio Drummond, este jornalista, ele era muito famoso lá entre eles, né, dessa área, mas eu nunca tinha ouvido falar, e fiquei ouvindo a notícia. E nessa notícia, eles trouxeram frases de Antônio Drummond. E uma das frases, que eu achei assim espetacular, porque é uma coisa que eu sempre falei, ele diz assim, que nesse trato assim com as pessoas, escrevendo artigos, escrevendo livros, que a coisa mais importante são as perguntas, porque é preciso saber fazer pergunta, que uma pergunta bem feita suscita uma resposta grandiosa. Agora, uma pergunta que é feita assim em qualquer coisa do dia a dia, uma pergunta banal, uma pergunta que não traz nenhuma visão diferente, essa é muito difícil. E aí eu sempre falei que Kardec sabia perguntar, porque Kardec, ele como trazia já toda a bagagem das suas vivências anteriores, é claro que ele tinha já todo um esquema para fazer as perguntas que pudessem atender às criaturas. Aí eu penso no professor Rivaio, sentado no seu escritório, à luz do quê? Do lampião, ali com aquela caneta, que a gente até para escrever hoje uma caneta daquela você nem consegue,
é muito difícil, como que ele poderia escrever depressa, para andar depressa, não é? E aí ele está sentado, e ele está pensando qual vai ser a primeira pergunta de um livro que ele estaria ali compondo, que ele vai dar o título de O Livro dos Espíritos, porque não era dele, a resposta era toda dos Espíritos. E aí ele fica pensando, qual é a primeira pergunta? E é claro que ele vai colocar a mais importante de todos, que é Deus. Não podia ser outra, ele sabia disso. E por isso ele coloca, ele pensa um segundo e coloca, sou eu imaginando, né? E coloca logo que é Deus. Nem é quem é Deus. Para ninguém ficar pensando que Deus é alguém, que Deus é um espírito, que Deus é um vulto, que Deus... Não, ele coloca dessa maneira, porque aí isso chama atenção. É como diz assim a resposta, a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Eu agora escrevi um artigo que vai sair na revista Spirit, que vai ser relançada agora, esse mês, amanhã. E eu escrevi um artigo, muitos pediram a muitos escritores, né? Eu não sei qual vai ser o número que vai sair o meu artigo. Mas eu coloquei, não é, sobre essa primeira pergunta, dizendo que essa também é a suprema pergunta. A resposta é Deus é a inteligência suprema. Agora, eu, Sueli, coloquei assim, a pergunta também foi a suprema pergunta, porque é a pergunta mais importante, porque você não sabe, não acreditando em Deus, não sabendo da existência de Deus, você está perdendo tudo, você está completamente solto no ar, digamos assim, entre aspas, não é? E aí, então, na sequência, estão vindo todas as outras perguntas que aquele que lê, que estuda o Livro dos Espíritos, vai, aos poucos, ir se assenhorando de uma série de ensinamentos que fazem com que a criatura tenha uma abertura mental. Um horizonte mental vai se abrir para essa criatura, porque ela vai começar a enxergar quem ela é. Ela vai começar a perceber o sentido da vida. Ela vai começar a sentir a finalidade da sua própria existência, da sua própria vida. E, a partir daí, a estrutura do livro vai acontecendo. Analisando essa estrutura da obra, é algo assim de uma perfeição didática. De perguntas, às vezes uma pergunta que está ali pela 60, 80, tem uma outra lá pela 500, número 500, 500 e tanto, que corrobora aquela, ou que estende, ou que traz uma outra ideia, enfim, e vai indo assim, e vai indo. E o interessante disso tudo também é que isso acontece em toda a codificação. Os demais livros têm essa ligação, é uma sequência que vai acontecendo sempre. E por isso você vê a didática, você acompanha o crescimento do assunto, até onde ele vai desaguar, até onde esse assunto vai trazer uma ideia que é altamente inteligente e também esclarecedora para as pessoas, não é? Muito bem, então, nesse caso, a estrutura da obra, ela nos desperta isso. Ela nos desperta também, a gente fica surpresa de ver essa noção do codificador, a presença da espiritualidade superior, ajudando a que ele pudesse dar conta, porque dá conta em pouco tempo de tanta coisa. E isso, o Livro dos Espíritos, foi, assim, algo fabuloso. E detalhe também interessante é que ali o Livro dos Espíritos, com a parte final, as perguntas, chegando até a 1019, nesse meio tempo ele estava escrevendo o Livro dos Médiuns. Escrevendo. O Livro dos Médiuns vai ser lançado em 1861, e ele então estava escrevendo também, fazendo as duas coisas, terminando com as perguntas, escrevendo, e a Revista Espírita, e a Revista Espírita, que ele também já havia lançado. Como que esse homem deu conta de tudo?
Como que espírito que conseguia captar muitas coisas ao mesmo tempo, escrever muitas coisas ao mesmo tempo. O livro dos médiuns me surpreende pelo seguinte motivo. Se olharmos a história da humanidade, o que é que nós vamos encontrar? Ao longo dessa história da humanidade, ao longo dos tempos, muitas e muitas vezes os espíritos surgiram e, de uma forma ou de outra, se evidenciaram as suas presenças para as pessoas, aqueles bem primitivos ainda, as tribos, e veio vindo e veio vindo. Então havia os médiuns e havia os espíritos que sempre existiram. E nesse caso, chegando até a Idade Média, vamos vindo até chegar na Idade Média, nós vemos que aquelas comunicações que, aos poucos, ao longo dos tempos, foram se sofisticando um pouco mais, já não era mais como o chefe da tribo, o pajé da tribo, já foi sofisticando, já foi trazendo outros aspectos. Aí o que aconteceu? As pessoas ficavam sob a influência de determinadas entidades, de determinados espíritos, mas não sabiam se livrar delas. E se o espírito quisesse tomar a pessoa em plena rua, ou em plena selva, ou em pleno lugar que fosse, qualquer que fosse, ela não tinha como se defender, ela não sabia, a pessoa não sabia, e se sentia plenamente dominada por aquele ser que ali estava atormentando. Aí eu quero dizer o seguinte, a não ser que seja obsessão, tá? Não sendo obsessão, pode-se cuidar disso que eu vou falar agora. Quando o professor Rivaio, nos estudos que ele estava realizando, nas reuniões que ele começou a pesquisar, tudo aquilo, e muitas das coisas estão relatadas no Céu e Inferno, a parte das reuniões, comunicações, aquela parte toda interessantíssima. E nesse ponto aí, o livro dos médiuns vai explicar para a pessoa como fazer para se livrar disso. Livrar, pode dizer, como fazer para controlar isso, para não dar facilidade ao espírito, para não deixar que o espírito dominasse, que fosse fora de hora, que fosse na rua, em qualquer lugar. A partir da mediunidade com Jesus, é que o ser humano aprendeu a controlar. E é uma benção, porque senão nós estávamos aí caindo pela tabela aí, assim que um espírito chegasse perto do médium, né? De qualquer um de nós. Porém, hoje nós sabemos. E o Espiritismo, a partir do livro dos médiuns, veio corroborando e trazendo cada vez mais o conhecimento para o médium. Agora, que hora o professor Rivaio estava escrevendo isso? Junto ainda cuidando da Revista Espírita, dando resposta aos leitores, cuidando da parte final do Livro dos Espíritos, e aí escrevendo ainda o Livro dos Médiuns. É algo assim fantástico. É muito bom parar para pensar nisso, para que nós possamos entender, sentir melhor o trabalho do codificador. Eu escrevi um livro entrevistando Allan Kardec. Por quê? Já que eu sou, assim, tão interessada nas perguntas, não é? E nas respostas, sempre pensando como que é feita pergunta, como que é isso, como que é aquilo, eu resolvi. Um dia eu pensei assim, e se eu fizesse uma entrevista com Allan Kardec? E a resposta fosse essas que ele está aqui apresentando na obra, no livro, não é? Respondendo ao Espírito de Verdade, desdobrando. E não é que eu comecei a fazer isso aí, e foi um livro assim que em 4 meses estava pronto. E foi muito interessante, porque eu senti muito a ajuda espiritual quando estava compondo também esse livro, assim, né? Eu senti muito essas presenças espirituais. E depois, quando ficou tudo pronto, eu primeiro até conversei com o pessoal da FEB, liguei para um amigo meu lá, que era o presidente da época, o doutor Juvanir, liguei para saber se se interessaria o livro, né? E então ele falou, pode terminar e traz e manda, porque nós vamos publicar. Achou interessantíssimo. E então eu ficava tentando ver se, depois que eu
terminei, eu vi que tinha 156 perguntas, mais ou menos isso, ou 555, coisa mais ou menos assim. Aí eu imaginei, eu enviei para a FEB os originais. Mas depois eu fiquei pensando, e se eu passasse mais 4 perguntas para 160, para ter um número redondo, né? Não consegui. Fiquei 15 dias pelejando sem saber fazer alguma pergunta mais para não soube, porque era a inspiração dos amigos espirituais. Então aquilo foi não crescendo e eu fiz aquilo rapidamente. Mas quando eu quis fazer 4, não consegui. Aí larguei para lá. É porque tinha que ser aquele número mesmo, né? Tinha que ficar parado ali. Muito bem. E então aí a gente vê que eu fazendo as perguntas, mas com base na resposta. O caso de, de o caso do professor Rivar era diferente de Allan Kardec. Ele fazia pergunta, mas não sabia a resposta. Não é? Então, a coisa é diferente do que, no meu caso, que já estava ali com a resposta, era formular uma pergunta em cima daquele texto, não era difícil. Muito bem, então, a gente vê que o Espiritismo, não é, nos traz uma visão totalmente nova. E o entendermos o trabalho de Allan Kardec é também algo que nos enriquece, porque nós começamos a sentir que a doutrina, a base doutrinária, ela é fantástica, ela é notável, ela tem uma fundamentação, ela tem um critério que a espiritualidade criou, planejou, e o professor Rivaio cumpriu ali com louvor, não é? De uma forma belíssima o trabalho que ele realizou. E se formos olhar depois também, não é? Fazendo parte do Consolador, vem as outras obras, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira, depois vem o Céu e o Inferno, depois vem a Gênese, essas 5 que são aquelas que compõem o chamado Pentateuco, que é um nome muito interessante. Mas o Céu e o Inferno é pouco conhecido do próprio meio espírita. Mas o Céu e o Inferno, ele é muito interessante, porque a segunda parte desse livro é Recados do Além. Não tem os Recados do Além de Chico Xavier? Esses ali são Recados do Além, que são endereçados a quem? A Allan Kardec. Mas é o recado do além de espíritos que estão trazendo para que nós outros seres humanos pudéssemos ter uma ideia do que espera a criatura ao desencarnar, conforme as suas obras. Conforme diz Jesus, não é? A cada um segundo as suas obras. E aqueles casos todos relatados pelos próprios espíritos são condições do além. São recados do além, que nos estão ensinando. E Kardec divide isso em 7 grupos. Os espíritos que se comunicam. E é uma forma didática para nós entendermos cada um deles, o que eles explicavam, como que foram recepcionados no mundo espiritual, ou como sofreram após despertarem no mundo espiritual, e assim por diante. Né? Isso é o Céu e o Inferno. Essas comunicações que estão na segunda parte, são 66, não é pouca não, 66 comunicações relatando como é a vida no mundo espiritual e o que eles sentiram após deixarem o corpo físico. Vejamos que é também uma obra muito enriquecedora, todas, e a Gênese vai por aí afora. Nós agora temos uma visão melhor do Consolador. Consolador é tudo isso. Porque às vezes pode pensar assim, é o Evangelho. Sim, o Evangelho que traz Jesus de volta, não é? Tanto é que nós falamos que mediunidade com Jesus, não é? Então, tudo que é o trabalho é feito com Jesus, com o Evangelho, com os ensinamentos, essa parte todinha. Muito bem, nesse caso, o Evangelho com Jesus tem essa, vamos dizer, fica mais destaca mais, porque traz Jesus, não é? Os ensinamentos,
e revivescendo tudo o que ele deixou, ensinando, abrindo as comportas mentais para entendermos o que o mestre está dizendo. E muitas vezes nós precisamos ler, precisamos reler os textos originais do Evangelho para entender o significado, mas aí agora, com a chave da doutrina espírita, nós já temos essa facilidade. E o Consolador está de volta. E nós estamos sentindo essa presença do Consolador que Jesus prometeu e que cumpriu a promessa. Não ficou só prometendo, para os outros, de outros ramos, Jesus pode ser que ainda está prometendo, não foi dito tudo, ou não foi explicado tudo, mas para nós espíritas, a lógica do espiritismo é algo também extraordinário. Quando muitas vezes a gente vê um texto, né, e ficamos embevecidos com aquele texto, ficamos interessados em descobrir o que Jesus está dizendo ali naquele momento, isso é para nós um exercício muito útil, não é? Notável para a nossa mente e para o nosso padrão vibratório. Porque aí nós vamos elevar o padrão vibratório na medida em que nos enfronhamos desses aspectos que Jesus deixou para nós, desses ensinamentos. Agora vem a parte mais complicada, viver. Não é? Não basta crer. Como diz Leon Denis, não é? Lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, não basta crer, é necessário viver a nossa crença, fazer penetrar na prática superior da vida, os princípios que adotamos. Por isso, nós agora entendemos que não basta só acreditar, é preciso viver também. Achar bonito é uma coisa, agora achar bonito e praticar é diferente. Porque praticar dói, praticar muitas vezes é sofrimento, exige muito, não é? Aqui a gente viu o Espírito de Verdade falando com Allan Kardec. Não basta escrever um livro, 2 livros, 10 livros. Tens que expor a tua figura, tem que expor a tua pessoa. Porque se fosse para ficar só dentro do gabinete, não adiantava nada. Era preciso que ele pudesse, então, participar e sofrer tudo aquilo, porque o Espírito de Verdade fala que ele ia sofrer, inclusive a traição daqueles que ele julgava mais próximos a ele. O que o Espírito de Verdade está dizendo ali, 10 anos depois, o Allan Kardec vai escrever, e isso está em obras póstumas, contando que tudo que o Espírito de Verdade prometeu aconteceu. Previu, né? Ele não prometeu, previu que aconteceria, aconteceu. E que e aí ele vai dizer algo extraordinário, porque ele diz que diante da gritaria dos maus, diante daquilo tudo que faziam contra ele, qual era a providência? Ele ficava com raiva, ele ficava com medo, ele, vamos dizer, recuava. O que ele fazia? Ele diz o seguinte, que nessa hora ele começava a elevar o seu pensamento e pensava acima dessas questões humanas, como se estivesse lá no alto, e do alto, olhando isso que estava acontecendo aqui. Por quê? Essa imagem dele é muito bonita, porque elevava o padrão vibratório no alto, nada do que eles estavam fazendo o atingia. Ele diz que a gritaria dos maus, as traições, tudo aquilo que eles estavam fazendo, não o atingiam, porque ele estava acima disso tudo, não é? Ele estava num plano mais elevado, e o que ficou cá embaixo era essas picuinhas, essas gritarias, esses desentendimentos, essas maldades e perversidades próprias do ser humano. A gente sabe que grandes vultos da humanidade viveram isso. Quando Gandhi foi levado à prisão várias vezes, né? E certa vez, alguém lá, da seguidor dele, perguntou se ele já havia perdoado aqueles que o tinham colocado na prisão. Aí ele vai dizer, não, eu não tinha nada para perdoar. O que eu vou perdoar? Não tenho para que perdoar.
Então, para Kardec, para Jesus, não tinha nada que perdoar. Aliás, tem pessoas que falam assim, como é que Jesus ensinou tanto que tem que perdoar? Não é? Então, é que Jesus também, ele próprio tinha que também perdoar, não é assim? A gente tem que entender bem isso. Ele estava ensinando que nós devemos exercer o perdão. Porque quem tem que perdoar é porque está ofendido. No caso de Gandhi, ele não ficou ofendido. Aliás, a frase que ele fala é isso: eu não tenho que perdoar porque eu não fiquei ofendido. Kardec, mesma coisa, não ficou ofendido. E assim, esses vultos da humanidade, eles estão acima dessas traições humanas, dessas coisas pequenas que o ser humano ainda fica aqui na parte inferior, né? Vamos dizer, vivenciando, planejando e até mesmo realizando. Por isso, meus irmãos, nós estamos pensando um pouco mais hoje, e nesse mês que comemoramos a vinda do codificador ao nosso planeta, esse momento tão especial que amanhã, dia 3, não é? E nós vamos lembrar dele, e lembrar do exemplo, e lembrar desses vultos, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Francisco, vamos pensar também naqueles outros, né? Que Francisco de Assis, todos esses que foram grandes vultos da humanidade, deixaram exemplos para nós, e cada vez mais nós precisamos desses exemplos. Eu quero agradecer a presença de vocês que nos acompanharam. Eu vi alguns nomes aqui de pessoas, amigas minhas, conhecidas. Então, um abraço para todos e muito obrigada pela audiência, por estar aqui, né, conosco. Que Jesus abençoe a todos. Eneida, agora é com você. Eli, nós que agradecemos. É sempre um manancial de conhecimento. A gente se enriquece muito ouvindo você falar. Pena que é 1 hora só, né? Foi rápido. Mas, e aí você estava falando, eu achei muito interessante que quando você falou, né? Das datas, cronologicamente falando. E hoje a gente vê, depois de 100 e poucos anos, o Livro dos Espíritos ainda é atualíssimo. Ah, sim. Em toda época, a gente vai lá e as respostas são para os dias de hoje, para o que a gente ainda vive hoje. Né? É verdade. Então, enquanto não sei, é uma questão. Será que quando a gente mudar, né, a Terra mudar, a gente também, né? Espero que sim. Mas quando a Terra mudar para uma outra etapa dessa transição que a gente atravessa agora e se tornar um planeta de regeneração e depois um outro patamar, será que nós teremos um outro manual a ser seguido? Porque o que a gente vê é que o Livro dos Espíritos ele é um livro da atualidade, da nossa vivência. Enquanto prova e expiação, ele é a nossa base, sempre atual. Eu creio sim que ele vai ser para nós sempre essa base, não é? Que nós sempre deveremos consultar a base, como a gente diz, né? Exatamente. Como se diz. E eu acho isso muito importante, porque, claro, que muitas outras obras que chegaram, estou dizendo aquelas que estão desdobrando a codificação, as obras de Chico Xavier, não é? De Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno, tal, esses aí, né? Que estão desdobrando e contextualizando, é por isso. Então, o importante é nós mantermos a base, todas a codificação e outros mais, que são a base mesmo, manter indene de qualquer mudança, porque começa a mudar, daí a pouco descaracteriza tudo, né? Então, manter a base com todo respeito, com todo critério, com todo cuidado. E essas outras obras vão contextualizando, vão desdobrando. Quanta coisa nós estamos aprendendo, né? A partir de André Luiz, a partir de João
Ana, também a partir de Emmanuel, né? É uma coisa assim que nós não estamos dando conta. Só o Chico são 450 livros. Então, aí a gente tem muita coisa para estudar. E é importante notar que esses que eu citei estão fundamentados na base, que é a codificação. A codificação. Todos eles estão respeitando isso, não é? Então, é uma lição linda que eles deixam para a humanidade, né? Mostrar isso, porque senão vai se esfacelar tudo, vai acabar com tudo. Não, vamos fazer com que tudo aquilo que nos foi dito por Allan Kardec, por princípio o Espírito de Verdade, tudo isso fique bastante, vamos dizer, preservado, cuidadosamente. Nós vamos preservar tudo isso para o futuro, né? Porque a gente não sabe também como que vai ser esse futuro. Agora a gente imagina que está cada vez chegando mais, não é? Ensinamentos, cada vez mais. E isso enriquece muito, enriquece muito. E é muito bom que a gente possa continuar, né? Lembrando sempre que todas essas obras, elas que são a base, né? A codificação, ela está pautada na moral do Cristo, né? Ela está pautada naqueles ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E o que você disse que é muito importante. Até hoje a gente ainda precisa aprender e executar. Nós ainda estamos na fase de tentar entender e aprender para executar. Então, que sejamos bem proativos nessa nossa caminhada, né? É verdade. É um prazer muito grande. Muito obrigada pela sua presença. Nós queremos aqui retomar aí com aqueles que chegaram um pouquinho depois ou que não conseguiram pegar a nossa introdução, que compartilhem, né, com seus amigos, que divulguem também essa atividade agora recente nossa, que é o canal espírita da Seja, no momento de pandemia, que a gente está aí, né, precisando se recolher e se isolar um pouco, usar essa ferramenta que vai estudando e aprendendo é muito importante. Então, compartilhem, deixem um like para nós, isso é muito do nosso trabalho. Na semana seguinte, na próxima sexta-feira, nós teremos a presença do nosso companheiro Simão Pedro, que vai falar para nós sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Vamos aí vibrar muito para o nosso país, entendendo que ele tem como missão, né? Essa frase, coração do mundo, pátria do Evangelho, é mais do que uma missão para nós, né? É verdade. E aí, depois, durante o nosso decorrer do mês, das nossas comemorações do mês de Kardec, nós teremos o Eduardo Luff, Humberto Schubert e vamos finalizar com Arthur Valadares. Agradecemos muito e pedimos, Sueli, que você faça a nossa prece final, para que a gente continue envolvido nessa vibração. Então vamos orar, elevando o nosso pensamento nesse instante, procurando sentir a presença dos benfeitores espirituais e, sobretudo, neste momento, é um momento de gratidão, é um momento em que estamos agradecendo o amparo, a proteção, as bênçãos que nos têm sido dispensadas ao longo dos tempos. Agradecemos, Senhor Jesus, e nesse instante queremos estender a nossa gratidão em forma de vibrações amorosas em favor de todos esses que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão passando por situações tão dolorosas nesse momento difícil que a humanidade está atravessando. Pedimos, Senhor, que a Tua paz se estenda sobre todos nós, que possamos ter cada vez mais, Senhor, a confiança, a fé, a certeza que, acima de tudo, está o amor do nosso Pai Criador, que tudo nos está sendo concedido para que possamos também ter um momento, talvez, quem sabe, de maior crescimento, de maior condição
de testemunhos, de vivências, sentimos que é isto, Senhor, e que precisamos, de uma forma ou de outra, fazer o que for melhor. Que a tua bênção se estenda para todas as criaturas e, sobretudo, aquelas que estão passando tantas necessidades, dificuldades que a própria pandemia acarreta. É assim, Senhor Jesus, que profundamente agradecidos que em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que nós encerramos. Que assim seja. O último recado. Graças a Deus. Obrigada, Eneida. Obrigada. Obrigada a você. O último recado, gente, nós iremos iniciar um outro trabalho no canal, e aí no próximo dia 10, sábado, às 16 horas, nós teremos uma roda de conversa sobre a família, né? Nós teremos como os nossos debatedores, aí, os nossos palestrantes, o Dr. Kleber Gonçalves, aqui de Juiz de Fora, médico, espírita, muito estudioso, o Elison Fonseca, que é professor e atual presidente da nossa Associação Municipal Espírita, e a nossa companheira Luciana Barbosa, que é psicóloga, trabalhadora do Centro Espírita Amor ao Próximo. Vamos assistir e, mais uma vez, compartilhar isso aí com todo mundo. Muito obrigada, uma boa noite, um bom final de semana para todos. E até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Eneida. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau.